Bom, muito boa noite a todos. Qualquer dúvida que vocês venham a ter ou qualquer dificuldade, peço que sinalizem, né? Basta clicar na tela que eu vou verificar para que a gente possa dar continuidade, né? Fazer alguma correção ou dar continuidade. Desde já agradeço a todos a presença e nós vamos tratar, em noite de hoje, dos capítulos 7 e 7º do Dogma e Ritual de Alta Magia. Já caminhamos bastante e vamos nos apropriar de muitos dos entendimentos das palestras anteriores para dar seguimento aos entendimentos desta. Creio eu que esta será uma das palestras mais sintéticas, porque muito já se é dito sobre cada um dos temas e eu creio que ficaria redundante colocar algumas informações. A gente vai apenas explicar alguns aspectos. Vamos recorrer pouco à obra, né? Se vocês tiverem o desejo, a gente pode, na discussão, entrar um pouco mais na obra, mas eu vou tentar resumir, porque seriam muitos os elementos a serem trazidos, e eu vou me ater aos pontos principais, tá? Iniciando pelo resumo, nós falaremos na parte do dogma sobre o número 7, o arcano 7, os 7 pecados e as 7 virtudes, Netzai Zain. E na parte do ritual, nós falaremos das roupas, cerimônias e acessórios, os 7 gênios, planetas e virtudes e as 7 obras mágicas. Como eu disse, o tema é bem extenso e pretendemos ser bem sintéticos em cada uma das abordagens. Falando um pouco do dogma, nós temos primeiramente o número 7, né? O número 7, ele representa a totalidade, a perfeição, a consciência, a intuição, a espiritualidade e a vontade, né? A sua influência está em diversas simbologias. 7 são as virtudes e pecados, 7 são as cores do arco-íris, as notas musicais, os dias da semana, 7 são os corpos do homem, entre outras coisas, né? Nós percebemos que a natureza ela é setenária, ela possui uma constituição em 7 partes, né? Deus criou o dia ou criou o mundo em 7 dias, né? Então toda essa mística ao redor do número 7 traz ao número 7 a ideia de completude, ou seja, de aquisição de consciência. O 7 nada mais é do que o ternário mais o quaternário, ou seja, o espiritual e o material. A união dos dois, a síntese dos dois, traz a ideia de criação. O ternário representando os 3 logos de criação, que seria a vontade, a intuição e a lógica e a mente, né? Ou seja, você teria Atman, Budi e Manas. Você teria os três primeiros modelos, né, de entendimento da realidade, daquilo que viria a ser a manifestação, seria a parte divina. E aqui nós situamos na Constituição Septenária do homem, né, um entendimento na visão hindu, que o homem é composto de 7 corpos, e na Constituição Septenária você tem o triângulo que forma a tríade superior, o ternário, e você tem o quaternário, que seriam os 4 corpos inferiores do homem, a mente dos desejos, o corpo emocional, o corpo energético e o corpo heterofísico, que seriam correspondentes às 4 etapas, o quadrado, que seria o quaternário, que seria a parte material. E aí você tem, né, as correspondências do reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, e as correspondências superiores. Seria o altruísmo, a inteligência e o eu verdadeiro, que seria a vontade. Você tem essa ideia de conclusão e ápice, né, com o número 7. Você tem essa ideia de que está completo, né, que tudo se encaixa perfeitamente com o 7, assim como as 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais, os 7 dias da semana, ou seja, tudo se adequa em conclusão
em fechamento de uma obra ao número 7. Então, o número 7 corresponderia ao iniciado a exatamente este momento em que ele completa a sua jornada, digamos assim. Ele tem uma completude na aquisição dos valores necessários ao seu crescimento. Se nós fizermos uma análise de baixo para cima na árvore da vida, o último grau humano da árvore da vida corresponde exatamente à Séfira de Hesed, ou seja, você sobe 7 degraus de Malkut até Hesed, são 7 níveis humanos para que se possa alcançar os níveis divinos, ou seja, o número 7 mais uma vez correspondendo a esta etapa de completude no nível humano. Ou seja, no nosso atual nível de entendimento, né, nós estaríamos sujeitos ao número 7 como sendo aquilo que completa a obra humana, né, a obra da manifestação. Obviamente, a gente sabe que a árvore da vida ela corresponde, né, às 10 sefirot, mas se nós observarmos com o número 7 você tem a composição do 10. Basta você somar 1 mais 2, você tem 3. Então, 1 mais 2, 3. Quando você chega ao 3 mais o 3, né, que você tem 1 mais 2 dá 3, com mais 3 você tem o número 6, e com 4, né, que é o 3 mais 4, você tem o número 7, você tem com 7 elementos, digamos assim, você consegue compor o número 10. O 3, né, mais o 4, você chega ao número 10, que é o triângulo pitagórico, onde você vai com 10 esferas, só que a 10ª esfera, ela é do número 4, que é o 3, mais o 7, você tem o 7, até o 7º nível, digamos assim, você tem a completude do número 10. E você tem aqui a Constituição Septenária do Homem, que eu já falei, mas a gente tem uma ideia de 7 mais uma vez, trazendo a vontade, a intuição, a mente pura, a mente dos desejos, o emocional, o energético e o heterofísico. Onde você tem os três, a tríade como sendo o indivíduo e o quaternário como sendo a personalidade, ou seja, a manifestação da criação. Pulando este tema, nós vamos também falar sobre o arcano 7, né? O sétimo arcano, ou a carruagem, ou o carro, onde você tem um simbolismo de domínio do homem sobre todos os elementos. Você percebe, por exemplo, no bastão que este príncipe, né, este rei com uma coroa carrega. Sim, Ronin? Tá me ouvindo agora? Ok. Quando nós falamos sobre o arcano 7, nós percebemos o bastão deste rei, né, deste iniciado, que completou a sua obra. Você percebe claramente neste bastão, só um momento, desculpa. Você percebe claramente neste bastão uma esfera, na verdade, né, e um triângulo. A esfera também seria um exemplo do quaternário, mas ele também está, se vocês perceberem, sobre um quadrado, um cubo. E ele tem no peito dele o ternário, se vocês forem observar. E se vocês forem olhar, ele tem 7, ele tem 6 aqui, na verdade, né? 6, 6, que o ternário anterior, mas basicamente é o ternário, o triângulo e o quaternário. Mais um exemplo aqui do ternário e o quaternário. Ou seja, você tem no número 7 o domínio sobre todas as coisas, o domínio sobre os 4 elementos, o domínio sobre a dualidade, que você percebe que os cavalos ou as esfinges estão olhando em direções diferentes. São Hakim e Boaz, ou seja, as duas colunas do templo,
Então você percebe que a todo momento você tem referências ao domínio, né? E o bastão, que também representa o domínio, o poder do iniciado sobre as coisas. Assim como o arcano 7, ele também representa a realização, vitória sobre si mesmo, e que, na verdade, é o resumo da palavra império. Ou seja, é aquele que é o imperador, aquele que impera sobre todas as coisas, porque ele conseguiu dominar o quaternário e o ternário que está sobre o quaternário. Ou seja, você percebe que o triângulo, ou seja, a individualidade, domina a matéria e domina também a dualidade, ou seja, as duas coisas estão abaixo, ou seja, subservientes ao poder do bastão do iniciado. E é isto que representa o arcano 7, aquele que completa a sua obra. O sétimo grau, em algumas ordens iniciáticas, é chamado de adeptus, ou seja, aquele que se tornou um adepto, aquele que se tornou senhor sobre as coisas inferiores e, portanto, ele pode utilizar-se dessas forças para a realização da grande obra. Dando continuidade, você tem também associado aos 7 pecados também as 7 virtudes. Para cada pecado, você tem uma virtude oposta, né? Uma virtude que contrapõe esses pecados. Né? Você tem o orgulho, a ira, a inveja, a luxúria, a gula, a avareza, e você tem em contraparte a fé, a esperança, a caridade, a prudência, a justiça, a força e a temperança. Você consegue contrapor os 7 pecados com as 7 virtudes, que também está relacionado também aos 7 planetas. Mais uma vez, o septenário como fonte, né, de expressão de tudo aquilo que pode ser manifestado. É interessante nós percebermos que em todo ponto você encontra o ternário, a dualidade, você encontra o complemento, sempre a sua parte complementar. Então, até o sétimo número, você consegue enxergar essa amálgama, né, de todos os números que antecedem, ou seja, dentro do 7 você tem o quaternário, você tem o ternário, você tem o binário e você também tem o uno dentro do número 7. O 7 ele compõe todas as características necessárias à manifestação da criação e, portanto, ele corresponde a essa completude, a esse conjunto da obra e, portanto, o domínio sobre esta obra. E aí, falando um pouco sobre Netzai Zain, que são a sétima séfira, né, da manifestação, e você tem também Zain, que é a sétima letra do alfabeto hebraico. Você, como sendo a sétima séfira, ela corresponde a nada mais, nada menos, Netzah representa a vitória. A palavra Netzah compreende a palavra vitória, mas está associado à vitória, a Vênus, né? A beleza, o amor. E Netzah, ela representa a força da natureza, a força dos instintos e a força da intuição. Porque através, nada é mais natural do que a própria criação. Né? Então, Netzah, ela representa exatamente este movimento natural de todas as coisas e a representação de todas as coisas na natureza, na própria criação, né? Zain é um sabre afiado, é a verdade, aquilo que, digamos que alguns elementos que são utilizados na cultura hebraica, o sabre ele representa o poder, ele representa o domínio, porque é através da espada que você conquistava, né, as coisas. E Zayn ela representa exatamente. Aqui eu coloquei o Zayn, a representação de Zayn das chaves de Enoch, né, as letras de fogo, as letras flamejantes da chave de Enoch. E esta é Zayn, né? Vocês percebem que é um sabre, né, uma espada. E eu vou colocar também posteriormente para vocês à disposição uma narração de um instituto de estudos cabalísticos sobre Zayn, que diz que Zayn é a coluna vertebral do homem, né? É exatamente este ponto de equilíbrio, a chave que abre todas as portas, ou seja,
É realmente um entendimento muito interessante que não caberia colocar aqui, porque não fazia parte muito do que Levi traz, mas eu colocarei como um adendo, como um anexo à palestra. O sétimo dia da criação, onde Deus repousou, onde Deus viu que tudo era bom e que estava perfeito e que tudo estava completo, ou seja, mais uma vez essa ideia de completude, e que tudo deveria descansar e repousar e louvar ao Criador neste dia, porque o êxito havia sido alcançado, né? Mais uma vez, o sabre, a representação de Zayn, como a chave dos mistérios, ou seja, aquele que atinge o sétimo grau de compreensão, né, correspondente a estes elementos, atinge a chave de todos os mistérios. Partindo um pouco para o ritual, nós temos as roupas, as cerimônias e os acessórios, né? E você tem a explicação de Levi, e eu achei importante nós colocarmos aqui para que nós pudéssemos entender algumas coisas, né? As cerimônias, as vestimentas, os perfumes, os caracteres e figuras, sendo, como dissemos, necessários para empregar a imaginação na educação da vontade, o sucesso das obras mágicas depende da fiel observação de todos os ritos. Estes ritos, como dissemos, nada têm de fantástico ou arbitrário. Eles nos foram transmitidos pela antiguidade e subsistem sempre pelas leis essenciais da realização analógica e da relação que existe necessariamente entre as ideias e as formas. Levi, indo no Dogma Ritual, no segundo livro, referente ao setenário dos talismãs. Quando você percebe, Levi coloca que cada um desses elementos eles são necessários para empregar a imaginação na educação da vontade. Ou seja, através destes elementos, sejam os perfumes, as vestimentas, né, as cerimônias, enfim, todos os elementos do ritual, e a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui, né, mas eu acho que nunca é menos, né, nunca é demais frisar este tema. Todos esses elementos eles servem para direcionar, para canalizar a vontade do magista. Não que estes elementos eles sejam imprescindíveis para a execução de um ato magístico. Entretanto, a nossa vontade ela não está acostumada à realização, né, à canalização através de pura imaginação, ou seja, apenas de formulação de uma ideia, né, mental. Então, por não estarmos acostumados a formarmos imagens mentais duradouras, porque a nossa educação, ela infelizmente, ela não treina a nossa mente para a elevação da vontade e a verdadeira educação da vontade, estes elementos, as cerimônias, as vestimentas, os perfumes, enfim, todos esses elementos, esses acessórios, eles são, digamos assim, como direcionadores, canalizadores da vontade que todos nós temos para que o sucesso das obras mágicas sejam alcançados, né? É por isso que ele coloca que depende da fiel observação de todos os seus ritos, ou seja, é necessário observar isso para que você tenha um sucesso, porque sua vontade não é treinada de maneira eficiente para garantir isso. Óbvio que à medida que você vai avançando, né, nos degraus da escada, você vai se despindo destes elementos, destes acessórios, né, como é contado no conto de Ishtar, né, quando ela vai descendo, né, a cada um dos degraus do mundo inferior, ou seja, do mundo mais profundo, para alcançar o resgate do seu amado, vão tirando dela todos os elementos, né, todos os adornos, para que ela pudesse alcançar, para que ela pudesse acessar o seu amado, ou seja, acessar aquilo que estava dentro, que está dentro de cada um dos iniciados. Inclusive, um poema Iniciação de, se eu não me engano, Fernando Pessoa, se eu não me engano, de Fernando Pessoa, mas eu vou procurar exatamente para poder colocar também como adendo. Ele fala exatamente de que a cada passo da iniciação
chegam os mestres e retiram o seu manto, né? Chegam os anjos e tiram a sua capa, ou tiram os seus adornos, até que por último os arcanjos retiram o próprio corpo do iniciado para que ele adentre apenas com o espírito dentro do templo da iniciação. Ou seja, tudo isso são elementos externos que ajudam com certeza na realização da obra. Entretanto, eles não são essenciais. O que é essencial é o espírito. E eles são meios de que nós possamos acessar as ideias através dessas formas. E é interessante que estes elementos são passados ao longo do tempo e em cada cerimônia iniciática de cada ordem que você passar, ou de cada ordem que você estudar, você vai perceber elementos que buscam elevar a consciência, porque o que é um símbolo? Um símbolo, ele é um signo que contém uma ideia, que contém um significado, obviamente, né, mas que contém uma ideia, ou seja, algo que não pode ser percebido nem captado pela mente concreta. E, portanto, você utiliza um símbolo para que a mente, olhando aquele símbolo, você consiga, com os outros corpos do homem, alcançar esta ideia e trazê-la à materialidade. Então, como nós não somos capazes de naturalmente alcançarmos esses estágios de consciência elevada, são utilizados os ritos, as ferramentas, né, os perfumes. Algumas tradições utilizam de meditações, outras utilizam de plantas psicoativas para conseguirem alcançar esses estágios de consciência. Então, o que são esses? São essenciais esses elementos? Não. O homem pode alcançar esses estágios sem esses elementos? Sim, mas com grande dificuldade, dada a nossa educação. Então, é extremamente importante nós atendermos às necessidades desses elementos externos, mas que elevam a consciência para alcançar os estágios mais elevados. E aí aqui eu trago uma tabela de correspondência e você vai encontrar diversas tabelas de correspondência ao longo, né, da trajetória, né, dos estudos magísticos. Mas se vocês observarem, por exemplo, os corpos espirituais do homem, ele só chega até o nível de, por exemplo, de Geburah, ou seja, de Gedulá, desculpa, de Hesed. Se você, aquilo que eu falei para vocês, que o sétimo nível é o nível humano, ou seja, o nível da criação. Os três níveis superiores não têm corpos correspondentes a corpos humanos correspondentes a estes níveis. Porque estes níveis já seriam os níveis divinos, né? E aqui você tem uma tabela de correspondência, que eu não vou citar todos, mas você tem os sete anjos, arcanjos, enfim, coros angelicais, todos aqui associados, que são, na verdade, as associações que Levi coloca no livro entre perfumes e pedras e virtudes, cada uma dos elementos, na verdade, que se combinam e que, por afinidade, um traz o outro. Por exemplo, você vai falar de misericórdia, você quer trazer a virtude da misericórdia como sendo algo interessante, você associa Júpiter ao planeta Júpiter, automaticamente ao nome de Hesed, ao nome El, né, ao anjo Tzadkiel, enfim, você vai trazendo cada um dos elementos para combinar e trazer a consciência do homem, por exemplo. Júpiter, se você for analisar, Júpiter é o planeta que protege praticamente a Terra de sofrer choques de meteoros. Ou seja, Júpiter nada mais é do que Zeus, ou seja, o patrono do Olimpo, aquele que representa o velho barbudo que nós conhecemos como Deus, né? Nada mais nada menos é do que Zeus sentado em seu trono, protegendo e provendo toda a existência. E Júpiter é o maior planeta do sistema solar e que atrai pela sua gravidade todos os objetos que seriam nocivos à existência dos demais planetas do sistema solar. Ele atrai para si devido à sua gravidade, ou seja, se a Terra ainda não foi atingida por um grande meteoro, com certeza deve-se a Júpiter a proteção devido à sua atração gravitacional, né? Assim como o Sol, que também atrai esses elementos, mas Júpiter seria o nosso representante a nível humano, digamos assim, ao nível mais acessível à Terra.
Enfim, nós temos as diversas características que são associadas a cada um dos gênios planetários, e as virtudes, e as pedras, e aos incensos, e tudo isso em conjunto busca trazer a consciência do homem a este nível mais elevado que eu citei anteriormente. E aí você tem as 7 obras mágicas, que também, né, as obras mágicas seriam também no número de 7. A primeira obra seria a obra de luz e riqueza, sobre os auspícios do sol. A segunda obra de adivinhação e mistério, sobre a invocação da lua. As obras de habilidade, ciência e eloquência, sobre a proteção de Mercúrio. As obras de cólera e castigo, consagradas a Marte. As obras de amor, favorecidas por Vênus. As obras de ambição e política, sob os auspícios de Júpiter. E as obras de maldade e morte, sob os patrimônios de Saturno. Ou seja, nada mais, nada menos são do que a relação das características de cada um destes deuses, digamos assim, de cada uma dessas vibrações, e a associação das realizações mágicas pela lei de correspondência, que nós já falamos em algum momento, que por correspondência esses elementos eles se afinizam. Ou seja, se você está tratando de algum conflito, nada melhor do que vibrar na energia marciana para travar o conflito necessário e resolver o conflito necessário. Né? Se você vai estar tratando de algo sobre fim de ciclos, né, de fim de momentos, Saturno é a energia adequada. Se você quer algo mais relacionado à intuição, a desvendar mistérios, você fazer algo relacionado à esfera da Lua, né? Se você quiser bons auspícios, ou se você quiser que o caminho ele seja luminoso, você vai tratar sobre o Sol, enfim, você tem várias associações que podem ser utilizadas e você vai encontrar em diversos grimórios de diversos magistas por aí essas diversas tabelas de correspondência entre os elementos. O importante é que você entenda a ideia por trás de todos os processos, e essa é a ideia dessas palestras, né? Que nós possamos compreender a ideia que permeia cada um dessas instruções que Levi nos dá, porque ele trata, obviamente, ele discorre um pouco a mais sobre esses temas, mas digamos que existe uma ideia central por trás de tudo isso, e que é nada mais, nada menos do que a lei de correspondência associada a cada uma dessas vibrações. Ou seja, compreenda a vibração, compreenda os símbolos por trás de cada um dos elementos e aplique-os devidamente em cada um dos seus ritos, das suas obras mágicas. Ok? Com isso, você consegue alcançar que também relacionado a Séfira, né, de número 7, você tem a consagração. O que é uma consagração? Né? Ato, processo ou efeito de consagrar-se. Né? Ação de dedicar-se a um Deus ou a uma ou mais divindades, uma dedicação, uma sagração, ou seja, um tornar sagrado, né? É um rito em que se consagra um bispo, né? Entre os protestantes, a investidura pastoral, né? O ato pelo qual um sacerdote opera a transubstanciação no segmento da missa entre a ablação e a comunhão, né? Uma homenagem, um tributo, uma validação, uma legitimação, um reconhecimento. Ou seja, isso aqui eu trouxe do dicionário, mas que nós possamos compreender os diversos significados de o que seria uma consagração e que seria utilizar apropriadamente estes elementos que foram citados e sagrar, ou seja, tornar sagrado, né? Ou seja, consagrar, tornar sagrado aquele elemento, ou aquele elemento ou o próprio indivíduo. Então, através do entendimento de como funcionam essas energias, você conseguirá tornar sagrado cada um dos seus atos, mas principalmente pelo entendimento de como essas forças funcionam, né? E também relacionado ao sétimo arcano, a consagração é o que? É o ápice, é a conclusão da obra, porque você tem a confecção das ferramentas mágicas, você tem a confecção de cada uma delas, ou a conquista de cada uma delas, mas elas ainda não são parte do magista se elas não são consagradas, ou seja, se elas não forem tornadas sagradas, que normalmente neste processo
Você tem um investimento de energia pessoal. O que é isso? Você tem um investimento de uma doação mesmo. É como se uma parte de você fizesse parte daquele objeto e torná-lo sagrado. Ou seja, no momento em que alguém se consagra, ou seja, alguém se dedica a uma determinada divindade, ou à divindade, ao Uno, você doa-se, você entrega-se, você se concretiza, você realiza o seu propósito no momento em que você realiza este ato de consagrar-se, de dedicar-se à divindade. Ou seja, o momento em que você se dedica à divindade é o momento em que você realiza o seu propósito. Você realiza aquilo pelo qual você foi criado para ser, né? Para que você possa ser um instrumento, para que você possa ser realmente algo que esteja a serviço da divindade. E isso nada mais nada menos é do que a vitória, Netzah. Exatamente alcançar a vitória. A vitória sobre si mesmo, a vitória sobre seus impulsos, a vitória sobre as suas fraquezas, o domínio sobre a matéria e, consequentemente, aquele que se dedica à divindade, ele tem acesso a ferramentas e poderes, digamos assim, né, necessários para a realização da obra, para a realização dos propósitos divinos e espirituais. Bom, é isso, né? Eu vou abrir agora para as considerações de cada um de vocês. Espero que tenha ficado claro. Eu tentei ser o mais sintético possível, né, para que cada um de vocês possa também se colocar. Eu ficaria muito feliz que todos se colocassem, que falassem, fizessem os seus acréscimos, os seus adendos, o que observaram, o que acharam que foi mais oportuno na obra, para que nós possamos as pessoas que forem ver esta palestra, elas possam absorver e ver, né, os diversos entendimentos, porque a minha visão não é a visão mais correta, né? Esta é a minha interpretação daquilo que a obra propõe e, obviamente, é algo que não é completo, né? Eu não sou perfeito e não tenho toda a verdade, né? A gente só se esmera, só se dedica realmente para que seja o mais proveitoso possível e o mais elucidativo possível para todos aqueles que assistem. Fique então franqueada a palavra a cada um de vocês e aquele que quiser se pronunciar, fique à vontade. Um de cada vez. Bom, estão me ouvindo? Me ouvindo. Mal? Sim, estou ouvindo. Eu parabéns pela apresentação. Eu tinha percebi essa semana, enquanto estava lendo o texto, e ele faz Levi compartilha da mesma visão que eu e Niena a gente tinha até postado no AMAF sobre aquela visão da astrologia onde os planetas não influenciam diretamente, mas seria como um céu espiritual que acontece no livro. E que a gente teria talvez projetado algo que existe no espiritual na imagem das constelações. Isso é uma coisa que fica bastante presente também na filosofia do Giordano Bruno. Ele colocou a ideia de um universo infinito, mas era um universo espiritual infinito e não um espaço sideral infinito, como algumas pessoas interpretaram na época. Eu achei interessante porque a gente tinha formulado aquela ideia de astrologia no fórum e tal, mas eu não me lembrava dela estar presente no Dogma Ritual. Não, com certeza. Quando nós falamos de que os astros eles têm influência sobre os seres, nós falamos de arquétipos,
né? E obviamente o homem ele reconhece nos astros os arquétipos que na verdade estão no plano espiritual e ele associa a cada um dos elementos essas coisas. Então, quando você para analisar o planeta Vênus é o planeta do amor. O que é que você está querendo dizer com aquilo? Você está querendo acessar o arquétipo do amor através de mentalização do planeta Vênus. Não é que o planeta Vênus é o amor, ou seja, é a representação de uma divindade, até porque a gente sabe que não é uma divindade, aquilo é um planeta, né? Hoje a gente tem consciência que aquilo é um planeta. Então não é que a divindade está ali exarada naquele planeta, não é isso. Mas, obviamente, as vibrações e o arquétipo conseguem ser acessado através daquele planeta. Porque, por exemplo, Vênus é o planeta que aparece primeiro no céu e o último a sair do céu. Ou seja, é aquilo que guia o homem na escuridão da noite, né? É a força que une todas as coisas. Então, é um arquétipo que nós acessamos através de um símbolo, que nada mais nada menos é do que o planeta Vênus. Exatamente. Eu vejo dessa forma também, não exatamente como o planeta agindo, mas uma raiz da de coisas como amor, essas coisas. E aí a gente acaba projetando em vários elementos, plantas, planetas, pedras, essas coisas. Sim, é isso mesmo. Mas é o reconhecimento da vibração de cada uma dessas coisas, porque essas associações elas não são feitas do nada, Sim, né? Elas são elaboradas através de um entendimento e do reconhecimento da vibração de cada um desses elementos. Mais alguém? Você concluiu, Nil? Desculpa, eu acabei perguntando mais alguém, sim, mas você sim, sim. concluiu? Era só. Então, ok. Mais alguém? Arin, Ronin? Rony, tem alguma coisa para acrescentar? Ok, isso que eu posso seguir em frente. Também queria parabenizar a você naturalmente pela palestra, foi incrível, como sempre. As suas explanações sempre conseguem pegar diversos pontos e trazer todos juntos. Foi realmente uma ótima palestra. O que a minha contribuição está mais para uma dúvida do que para um comentário exatamente sobre o texto. Como você colocou no primeiro slide sobre o ritual, a questão dos itens usados em um ritual, a questão de toda a simbologia usada e de toda a preparação física do ritual é mais uma questão de direcionamento da vontade do que da necessidade específica daqueles elementos. E eu entendo isso. É, Nós já debatemos isso em outras palestras, em outros momentos, mas uma coisa que me deixa em dúvida, especialmente porque é passada para talismãs, Arin ficou mudo. Ficou mudo. Uma coisa você ficou na parte da dúvida. Uma coisa que e te até deixa em porque, dúvida. comentando sobre falar, Mais uma vez, ficou e mudo. apesar de esses elementos eles não serem uma força em si, mas além disso eles têm uma vibração própria que é correspondente aos elementos que se tenta evocar ou invocar. A minha questão é o quanto, para quem não tem essa vontade direcionada, não tem essa intenção, não tem o conhecimento necessário para executar um ritual, ou até o desejo de executar um ritual, ou criar um talismã, ou fazer qualquer coisa do tipo, o quanto esses elementos, quando usados, têm efeito ou não. E uma coisa que sempre me deixou intrigado
é o uso de símbolos em tatuagens. Eu acho muito interessante como as pessoas usam símbolos de diferentes culturas com diferentes significados e tatuam isso na pele. Se a gente usa símbolos em rituais, se a gente usa elementos em rituais para direcionar a nossa vontade e para aplicar uma determinada força em uma determinada direção, uma força mental em uma determinada direção, eu penso que o próprio corpo sendo a nossa, o que define a nossa autoimagem, é o que vai definir em grande parte a expressão da nossa personalidade, vai definir quem nós somos. E a partir do momento em que a gente desenha um símbolo de maneira que não pode ser retirada na nossa própria pele, a gente está desenhando aquilo na nossa autoimagem. A gente está direcionando a nossa vontade sobre nós mesmos e através daquela simbologia. Eu vejo pessoas que tatuam coisas que não tem significado nenhum para elas, mas que tem algum significado em si. Conheço pessoas que tatuam coisas com significados profundos, mas sem qualquer intenção. Pessoas que tatuam runas, que tatuam arcanos do tarô, que tatuam signos de planetas e afins. E pessoas que fazem isso com todo conhecimento e tatuam com intenções bastante específicas. Tatuagens, de maneira geral, antigamente, hoje, claro, é moda, é uma coisa mais artística, mas antigamente em diferentes culturas foi usado de maneira ritual para marcar passagem de fases, passagens de status, de idade, e hoje em dia as pessoas fazem de maneira indiscriminada. Tem uma parte do ritual no livro que a gente usa, é a página 196. É o segundo capítulo em que o Levi ele descreve toda uma medalha que as pessoas usam como moda, que é um talismã, e ele termina o segundo parágrafo dessa página, ele termina dizendo todos vós dirão que os que trazem essa medalha não lhe atribuem essa significação ser, por isso mesmo, mais perfeitamente mágica, tendo um duplo sentido e, por conseguinte, uma dupla virtude. A minha dúvida é o quanto esses elementos, por si só, sem uma intenção voltada, ou pelo menos sem uma intenção educada, têm efeito e têm força quando usados. Porque, além disso, existem todos aqueles diferentes práticas e diferentes rituais descritos que são simplesmente besteira, se a gente for pensar no tanto de simpatia que a gente lê em revista de horóscopo, por exemplo. Aquilo de ritual de verdade não tem nada. Mas era essa dúvida, Não, claro. fica para se algum de vocês puderem me responder, senão fica para o fórum para um debate posterior. Não, fique tranquilo. Eu vou fazer as minhas considerações, mas acho importante você colocar a dúvida lá no fórum, tá? Até para incitar a discussão e a colocação dos demais membros, né? Mas assim, eu entendo que o símbolo ele vai ter tanto mais poder quanto maior a compreensão daquele que utiliza o símbolo, né? Então, você vai ter uma maior eficácia na utilização daquele por parte daquele que utiliza o símbolo de maneira consciente. Não que por afinidade vibratória, por egrégora associada ao símbolo, porque a gente tem que entender que cada símbolo, quando ele tem uma representatividade muito grande em uma cultura ou em um determinado povo, você tem também a egrégora associada a este símbolo. Então você não tem só o poder do símbolo em si, mas você também tem o poder da egrégora associada ao símbolo. E ao tatuar isso no corpo, ou ao utilizar essa medalha, digamos assim, você está atraindo para o ambiente, para si e para, né, e pro símbolo em si, né, essa força deste símbolo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, a cruz de Cristo, né? Para alguns ela tem um efeito, para outros um outro efeito, né? Mas ela tem uma egrégora, né, associada a ela. Só que a cruz, antes de ser de Cristo, né, digamos assim, ela é o símbolo da união do céu e da terra, a cruz do mundo, né? É a união do céu e da terra, a união das duas polaridades, onde você tem um ponto, onde você tem a intersecção das duas energias dos dois pontos. Então você tem todo um símbolo associado
ou você tem toda uma egrégora associada a cada uma desses ícones, né? Se assim eu posso me expressar. Sim, você pode ter a influência direta deste símbolo sobre a imagem ou sobre a definição da vontade da pessoa, desde que ela tenha um entendimento sobre aquele símbolo, né? Eu entendo que o símbolo ele tem um poder sobre o inconsciente, né? Sobre essa parte nossa que nós não temos tanto acesso assim, né? Eu não diria não inconsciente na definição freudiana, tá? Por favor, não entenda dessa forma, mas sobre essa parte nossa que nós não normalmente não temos consciência sobre esses três aspectos superiores. Vamos colocar sobre os três aspectos superiores dos corpos humanos, dos corpos do homem, né? Sobre quando a gente fala de manas, de budi e de atma. Ou seja, o símbolo ele tenta falar a esta parte do homem que é superior a todas as outras. Quando a gente fala de símbolo, né? Porque existe a diferença entre símbolo e signo. Símbolo é aquilo que traz uma ideia. Ou seja, uma ideia quando eu estou falando do mundo das ideias de Platão, tá? É algo que é superior, algo que é divino, algo que digamos assim, maior do que a compreensão material, ou seja, aquilo que forma o mundo material, aquilo que plasmou o mundo material. Então, o símbolo é aquilo que traz algo deste plano superior para o plano material, de maneira que ele possa ser absorvido de alguma maneira pelo indivíduo. Quando você trata de apenas de um signo, né, de que tem um determinado significado, talvez não tão elevado assim, talvez até macabro ou depreciativo, você não tem um símbolo aí, né? Você tem, na verdade, um signo com repercussões, digamos assim, depreciativas e que vão trazer a sua carga da egrégora, né? Imagine alguém que sai desenhando na sua casa pentagramas de cabeça para baixo, né? Por exemplo, entre aspas, roqueiros da vida, né? Aqueles que ficam desenhando pentagramas de cabeça para baixo, tatuando no corpo, atraindo para si uma egrégora nada, digamos assim, positiva, né? E, consequentemente, sofrendo os efeitos nefastos das influências que você que convoca para si. Alguns tatuam conscientemente, outros de maneira inconsciente, só porque é moda, só porque quer dar uma de revoltado, e isso é contra o sistema, isso é bruxaria, digamos assim, então é uma revolta sobre a visão religiosa do mundo, e aí você acaba atraindo para si, e aí a gente sabe que por lei né, de afinidade, você vai atrair para o seu campo coisas que estão associadas a estes símbolos. E aí você tem a tendência suicida associada a essas pessoas, você tem pessoas que têm uma tendência a ter comportamentos temerários e, consequentemente, colocando em risco a sua vida, colocando em risco a vida dos demais, tendo comportamentos, digamos assim, que realmente são ruins à saúde, digamos assim, espiritual e saúde física, e, consequentemente, sofrem os efeitos dessa inconsequência, né, de utilizar um símbolo, ou símbolo não, um signo, sem compreender o que ele significa. Né? Então, de fato, esses símbolos, eles em si, eles não têm poder. Eu não diria que eles não têm poder, eu diria que eles não são determinantes para a realização da canalização da vontade. A canalização da vontade pode se dar sem estes símbolos. Eles não são determinantes, mas eles são como facilitadores, como condutores. Por exemplo, você pode conduzir eletricidade sem o fio? Pode. Mas se você utilizar um fio, um condutor adequado, é muito mais fácil. Entenda como a utilização desses elementos como catalisadores, né, como condutores da vontade, ou seja, como elementos que facilitam, por lei de afinidade, a expressão da vontade para uma determinada direção. Ficou claro? Ficou claro, sim. Muito obrigado pela explicação. Então é isso. Ronin, quer fazer algum acréscimo? Espera aí que eu vou ativar o seu microfone, só um minutinho. É que eu tinha por conta do barulho externo.
Já está ativado já. Tá me ouvindo, não? Sim? Oi, estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Não estou ouvindo. Dessa vez eu não vou ter nada também adicionar, pelo fato de que eu tava com que foi explicado nos outros slides. Mas parabéns pela palestra, eu gostei bastante, Malcolm. E é só isso, só uma rápida citação que eu achei bem interessante na parte das sete virtudes. Mais uma vez vou comparar um pouquinho com um pouco do meu conhecimento oriental, é que também os povos primitivos da Ásia, eles tinham esse conceito das sete virtudes. Os samurais tinham o Bushido, e veio também já de um aspecto primitivo, e os chineses o Wudei. Eles vão ter algumas mudanças sutis quanto a cada uma das virtudes, mas várias linguagens para uma coisa só, mais uma vez. Então, eu realmente não tenho muito a adicionar mais do que isso. Ficamos gratos pela sua contribuição, Rony. Eu acho que é importante, sim. E até se você puder colocar sobre as virtudes, eu acho que fazer até um tópico específico sobre isso no fórum e depois associá-lo a essa discussão do sétimo capítulo do Dogma Ritual seria interessante, até para a gente ter conteúdo no fórum e ter acréscimos às informações que estão sendo discutidas aqui. É uma forma de enriquecer o fórum, de enriquecer a discussão, acho que é muito importante. Mais alguma consideração? Bom, neste caso, agradeço a todos pela participação, espero que tenha sido proveitoso e assim que terminar de renderizar, eu farei os acréscimos lá no fórum, tá? Muito obrigado e tenha uma boa noite. Minha conexão caiu aqui. Ah, desculpa. Então vou falar novamente. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu coloquei só para que você pudesse acrescentar o tópico sobre o Bushido e sobre o outro ciclo de virtudes que eu não lembro o nome que você falou, para poder colocar e anexar a discussão no fórum. Você faz uma postagem específica sobre esse tema e depois você anexa na discussão, tá bom? Ok, Roninho? Tá ok. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês pela participação e pela paciência. Tenham uma boa noite e em breve eu posto no fórum resultados da reunião, tá bom? Um abraço.